Você vive no ciclo, começa e para. Se você sabe o que precisa fazer, mas não faz, talvez o que você esteja precisando é de maturidade. Se você come pelas suas emoções, come porque está ansiosa, porque está sentindo tédio, porque está triste, talvez o que você precise não é de uma dieta, é de maturidade. E por que que esse vídeo vai ser sobre maturidade? Porque a minha vida foi marcada por muita maturidade, por muito crescimento. Em 2020, eu parei no hospital, quase morrendo, porque eu estava com anorexia, muita tristeza, muita depressão. Minha vida não fazia mais sentido. E aí, naquele hospital, eu falei: Deus, eu cansei da minha vida, porque eu ia muito no hospital, de dores que ninguém sabia o que era. E aí, quando eu fiz essa pergunta, dentro de mim veio uma voz que falou: compra livros de desenvolvimento pessoal, pois eu quero que você vá para um caminho de maturidade, um caminho de crescimento. Não foi um caminho fácil, foi um caminho de 6 anos, de muitos desafios, mas todos eles me tornaram uma mulher muito melhor. E uma mulher que eu não me reconheço, porque eu era muito, muito imatura. Eu tinha 18 anos e eu era uma pessoa, mas muito, muito insensata. Eu era uma tola. E, gente, não importa se eu tinha 18 anos de idade. Tem muitas pessoas com 18 anos que têm muita maturidade. Porque maturidade não tem nada a ver com quantas velhinhas você assoprou. Tem a ver com as experiências que você viveu, com as experiências que você se colocou, com a forma como você pensa, a forma como você regula as suas emoções. Então a maturidade, ela tem que ser desejada, ela tem que ser buscada. A sabedoria, ela é muito mais valiosa do que ouro e prata, mas as pessoas esquecem disso. As pessoas estão na busca por uma vida maravilhosa, mas esquecem do caminho da sabedoria, do caminho da maturidade. E é o caminho difícil, é o caminho virtuoso, e é esse caminho que nós temos que buscar. E é por isso que eu estou aqui, para te ajudar a se tornar a mulher que alcança os seus sonhos, que alcança os seus objetivos e que está preparada para receber isso. Porque acredita em mim, Deus tem muita coisa para a sua vida, mas você precisa estar preparada para receber. Porque senão você vai se corromper. Porque senão você pode também morrer. E você tem que se cuidar todos os dias para que você viva o propósito dele na sua vida. Muita gente morre antes da hora porque não cuida do corpo, não cuida das emoções e deixa de viver os propósitos que Deus tem para ela, porque negligenciou o cuidado com a alma, o cuidado com o corpo e só cuidou do espírito. Por isso que nós vemos muitos cristãos, muitas mulheres sobrepeso, com obesidade, e são tementes a Jesus, são discípulas de Jesus, mas não cuidam do corpo e da alma. Amar a Deus é se amar, é se cuidar, porque quando você se cuida, você está respeitando e honrando Ele. Então esse vídeo vai falar muito sobre isso. Prepara aí um caderninho, um lápis ou uma caneta e escreva os insights, os ensinamentos, porque eu tenho certeza que vai te impactar muito. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Aqui eu falo muito sobre desenvolvimento pessoal, sobre saúde física, sobre saúde da alma e saúde no espírito, porque nós somos corpo, alma e espírito. E os três precisam estar alinhados, os três precisam estar cuidados. E vai ser um prazer te acompanhar de pertinho. Bom, então vamos lá? Primeiro de tudo, o que é uma pessoa imatura? Você já pensou sobre isso? Será que você é uma mulher madura? Eu, por muitas vezes, quando era adolescente, meio tola, eu falava que eu era madura, que eu era muito grata, que eu era isso, que eu era aquilo, mas eu não era nada disso. Nada. Eu só não enxergava quem eu era. Eu só não tinha consciência do meu estado atual. Mas naquele momento que eu fiz essa pergunta para Deus, é como se uma venda tivesse saído dos meus olhos, sabe? E eu comecei a enxergar de fato quem eu era. E eu entendi, meu Deus, como eu preciso me transformar. Como eu estou sendo imatura. E para montar esse vídeo, eu olhei para toda essa minha história, para toda essa minha fase de muita imaturidade, e até hoje eu tenho que me policiar muito para eu estar sempre nesse caminho de maturidade, porque nós somos falhos. E todos os dias nós temos que buscar esse caminho de sabedoria, porque é o caminho que vale a pena, é o caminho que te dá significado de vida, é o caminho que te leva para uma boa vida. E eu comecei a me questionar o que é uma pessoa imatura. E eu fiz uma lista gigantesca, sim, gente. Deu uma lista enorme aqui no meu caderninho. Olha isso. Eu mesmo que crio os roteiros. E uma pessoa imatura, ela vive reagindo a tudo, sabe? Ela vive ofendida com tudo. Ela vive culpando todo mundo.
ela vive querendo mudar todo mundo, ela vive querendo ter controle de todas as situações, ela vive sempre inconstante, que não chega a lugar nenhum. Ela vive sempre baseando as suas decisões no conforto, na segurança, e não nos seus valores e princípios. Ela vive também oscilando muito, sabe, emocionalmente falando. Ela fica oscilando nas suas próprias ideias e opiniões. Ela não pensa antes de falar. Você já viu, gente, uma pessoa assim? Meu Deus do céu. Fala tudo que vem na cabeça. Ah, eu sou sincerona. Não, você é imatura. Você não consegue filtrar, você não consegue pensar antes de falar. Sabe aquela pessoa que nunca se coloca no lugar do outro? Também é imatura. Aquela pessoa que sempre reclama, murmura e olha, meu Deus, é insuportável ficar perto? É imatura. Então, a pessoa imatura, ela está sempre sendo dominada pelos seus sentimentos, dominada pelos seus pensamentos. Ela acredita em tudo que ela pensa, em tudo que ela sente. Ela não consegue agir em coerência com princípios e valores. Ela não consegue mudar a percepção da realidade. Ela não consegue se governar internamente. Ela não consegue se autorregular emocionalmente. Agora, uma pessoa madura é uma pessoa que tem autorregulação interna. É uma pessoa que entende os seus gatilhos, é uma pessoa que questiona, é uma pessoa que compreende, é uma pessoa virtuosa, é uma pessoa constante, é uma pessoa blindada, é uma pessoa que está na rocha, então ela não é abalada por nada. Ela consegue conversar com as outras pessoas, ela consegue ouvir o ponto de vista do outro e não ficar debatendo e brigando porque é diferente da sua. Ela consegue tolerar a frustração, ela consegue não agir por impulso, por precipitação. Ela consegue pensar a longo prazo, adiar recompensas. A pessoa madura é a pessoa que avança, porque o coração é enganoso, mas essa pessoa ela anda por sabedoria. Ela anda sempre pensando a longo prazo e ela consegue ter controle de si mesma. E talvez a verdadeira autoestima é você ter controle internamente sobre as suas reações, sobre o que você vai fazer com aquilo que você sente, com aquilo que você pensa. E é isso que nós precisamos. E eu não tinha nada disso. Eu era a pessoa mais imatura dessa terra. Eu brigava com todo mundo, eu gritava com todo mundo, eu era boazinha demais para ser aceita, para ser amada, para não me rejeitarem. Eu comia inúmeros doces porque eu não tinha controle, eu não tinha domínio próprio, eu não tinha autocontrole. Eu comia porque eu estava ansiosa, porque eu estava feliz, porque eu estava triste. Eu não conseguia ter controle sobre o que eu ia fazer no dia, sabe? Era o dia inteiro no celular e eu queria fazer outras coisas, mas eu não conseguia. Aquilo me dominava e tudo que você não consegue falar não te domina. Ou seja, você não tem livre-arbítrio, porque você é dominada por tudo. Você deixa tudo desmoronar você. Mas quando você toma a rédea da sua vida, muitas coisas mudam. Quando você começa a ter controle interno sobre você e começa a desejar a maturidade, muitas coisas vão mudar na sua vida. Você vai começar a atrair coisas extraordinárias para você. Você vai alcançar coisas que você nunca imaginou. Você vai ter vitórias que nunca imaginou alcançar. Acredite em mim, a maturidade tem que ser a sua maior meta, porque Deus quer filhos maduros. Deus quer mulheres virtuosas. Deus quer pessoas dispostas a crescer todos os dias para viver os planos dele. E tem muita gente acabando com os planos de Deus porque não cuida do seu corpo, porque não cuida da sua alma. Então que você possa olhar para a maturidade, que você possa olhar para você com mais carinho, para que assim você alcance o que você tanto sonha. Então vamos para alguns passos práticos de como alcançar a maturidade. Primeiro de tudo, desenvolva a mentalidade de crescimento e não de vítima. Em Romanos 5 diz: a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter, esperança. É na tribulação, é nos processos, é nos momentos difíceis que você se torna uma mulher virtuosa. Não queira fugir deles. Não se revolte contra as tribulações e as dificuldades. Elas aconteceram justamente para te fazer evoluir, para te fazer crescer como pessoa. A gente também não pode romantizar. É doído as tribulações, mas Jesus fala: tenha um bom ânimo, ou seja, se anime perante as tribulações, porque ele já venceu. E se ele venceu, você também vai vencer. É uma mentalidade de eu cresço com as tribulações, porque está forjando o meu caráter. Quantas coisas eu passei na minha vida e eu não entendia, até que, opa, o que eu preciso aprender com isso?
Isso está fortalecendo o meu caráter para que eu viva uma coisa nova lá no futuro, para que eu viva o extraordinário de Deus, os planos dele para minha vida. Isso está me preparando. Então, quando você passar por alguma tribulação, se pergunte: o que eu preciso aprender aqui? Qual é o teste aqui? O que eu preciso melhorar no meu caráter? Quando você se sentir ofendida por algo, o que isso tocou na minha alma? Sempre leve esses questionamentos com você, para que você não seja levada por qualquer onda, para que você tenha uma raiz firme. E lembre-se que a maior virtude é você ter uma atitude positiva perante a vida. E vamos para o segundo princípio, que te leva à maturidade. Tenha como estilo de vida a renovação da sua mente. Tudo parte dos nossos pensamentos, das nossas crenças, porque elas vão moldar os nossos sentimentos e os nossos sentimentos vão nos levar para os nossos comportamentos. E em Romanos 12:2, Paulo diz: não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. A maturidade começa na forma de pensar, interpretar e analisar as coisas. A maturidade vem de você ler livros, de você ler a Bíblia, de você realmente buscar esse caminho da sabedoria, que é muito mais valiosa do que ouro e prata. Mas aí você passa o dia todo trabalhando, o dia todo vendo redes sociais e não busca o conhecimento. Não tem como você amadurecer se você não está buscando isso. Na Bíblia diz, lá em Oséias, que o meu povo perece por falta de conhecimento e por falta de conhecer a Deus. Então, que você possa se colocar nesse caminho de buscar conhecimento. Isso mudou a minha vida. Foi o primeiro hábito que eu comecei, ler livros e ler a Bíblia. Você vai mudando a sua forma de pensar. E tudo que você faz hoje é porque é familiar para você. Você não tem uma nova interpretação, uma nova opinião, uma nova percepção. E a leitura, o estudo, a renovação da mente faz você ter bom senso, faz você ter senso crítico, faz você pensar de forma inteligente com sabedoria. E vamos para o terceiro princípio: busque inteligência emocional. Provérbios 25:28. Como a cidade com os seus muros derrubados, assim é quem não sabe se dominar. Ou seja, você fica vulnerável a tudo. Todo mundo te estressa, todo mundo te ofende, você quer sempre se justificar, sempre se defender, não faz as coisas porque tem medo do que as pessoas vão pensar. Você fica vulnerável a tudo. Acontece uma coisinha pequenininha, para você é gigantesca e aí você desiste de tudo. Você desiste da dieta, do treino, de ler livros, de se desenvolver, você desiste da sua empresa, você desiste de amar as outras pessoas, você desiste do seu casamento, você desiste de tudo, porque você não tem raiz, porque você não tem sabedoria emocional. Não sei se vocês já assistiram Largados e Pelados, mas é um seriado que eu amo. Aqui em casa a gente assiste uns 30 minutinhos por dia. Nós não gastamos o nosso tempo vendo séries e filmes. A gente tem muitas outras coisas interessantes para fazer, mas o Largados e Pelados me ensina muito sobre pessoas. Indico muito você assistir. Tem uma moça que ficou arrumando briga porque o parceiro dela levou um arco. E ao invés dela entender ele, compreender ele, falou assim: cara, beleza, você errou de trazer isso, tá tudo certo, agora a gente vai se virar. Ela não parava de falar na cabeça dele. Mas a gente sabe aquela mulher goteira que não para de falar na cabeça, que é chata, e ficava falando mal do cara pra ele mesmo. E aí, assim, ó, virou maior briga. Ele até saiu do programa, porque, gente, muita imaturidade. Ela ficou sozinha no programa, até que ela saiu também no final, porque ela não conseguia se regular emocionalmente, ela não conseguia ponderar suas palavras. E a falta de maturidade destrói relacionamentos, destrói casamentos, destrói relação de pai com filho. E é por isso que nós precisamos buscar essa inteligência emocional, esse amadurecimento de toda a nossa alma, porque Deus quer isso pra gente, para que a gente viva os planos dele pra gente e que a gente tenha plenitude em todas as áreas da nossa vida, até mesmo na financeira. Para você prosperar financeiramente, para você não viver com dívidas, para você não gastar mais do que você ganha, você precisa de maturidade, você precisa buscar o desenvolvimento pessoal e aprimorar os seus comportamentos. E vamos para o quarto princípio: responsabilidade e constância. Provérbios 14:8. A sabedoria do prudente é discernir o seu caminho. Maturidade é você discernir o que vale a pena. É você discernir quais são os ambientes certos para você. Quais amizades realmente está te levando para frente. É você discernir que tipo de conteúdo você vai assistir. Como você vai gastar o seu tempo. É você
ter bom senso, ter prudência. Aprenda com os seus erros, aprenda com os erros de outras pessoas para que você amadureça através dessas histórias. Leia autobiografias, porque isso te ensina muito e te leva à maturidade. Aprenda a enxergar uma solução em cada momento. Aprenda a enxergar as oportunidades. Lembro quando eu era gaga e eu queria romper com isso. Eu aproveitava a fila do mercado para falar com as pessoas. Eu aproveitava a academia para fazer amizades. Eu abria o meu Instagram, tinha pouquíssimos seguidores, e eu ia lá e falava. Eu era constante nisso. Eu não me deixava enfraquecer por conta das situações ou por conta dos meus conflitos internos, dos meus sentimentos, das minhas vontades. Entende que eu tinha uma motivação quase visceral para fazer as coisas, para mudar a minha vida, e é isso que nós precisamos. Uma coisa importante, reveja sempre as consequências. Se você errou em alguma coisa, se você fez algo que você não gostou, não deixa passar. Ah, agora eu vou voltar à rotina, agora vai ser diferente. Não, quais são as consequências? O seu cérebro precisa ver a dor das suas atitudes. Ele precisa ver as consequências de cada ato, para que assim ele te afaste daquela dor, para que assim você tenha consciência, para que você seja liberta. Só existe libertação quando você se depara com a dor, quando você confessa, quando você fala, quando você afirma para si mesma que aquilo é ruim, que aquilo te machucou, porque aí você pode fazer algo diferente. Então, Deus tem coisas lindas para você, mas você precisa amadurecer. Seja intencional, seja virtuosa, busque esse caminho. É o caminho mais difícil, é o caminho estreito, mas é o caminho que te leva à vida. Muito obrigada por assistir até o final. Estamos aqui na semana que vem. Um beijo no seu coração.